Que a tua palavra, em nome de Jesus, pastor Cristiano, seguirá então prosseguindo a mensagem. Amém. A paz seja com todos, amém. Aqueles que estão presentes, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos dar continuidade à mensagem de semana passada, aonde o foco da mensagem é fazer a gente caminhar para o aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Queridos, eu quero começar a desenvolver esta mensagem. Talvez hoje não será possível concluí-la, mas teremos outras oportunidades. Quero que os irmãos abram comigo, por favor, em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 12 ao versículo de número 16, onde Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim: não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prosseguindo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus nos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já temos alcançado. Pai, nós te damos graça. Pai, nós pedimos ao Senhor que por mais uma vez, ó Pai, nos dê a direção, que a mensagem não venha segundo o querer do meu coração, mas segundo o querer do teu Espírito. Pai, que a mensagem dessa noite gere em nós, ó Pai, arrependimento para a salvação, amadurecimento espiritual. Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos faz estagnar ministerialmente falando. Pai, abra, Senhor, o nosso entendimento, para que nós venhamos, ó Pai, alcançar, Senhor, aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Bem profetizou Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, eu sigo para o Senhor. Pai, nós rendemos graças a Ti, em nome de Jesus. Queridos, a mensagem passada, ela veio trazer para nós algumas referências, alguns fundamentos, aonde em Atos capítulo 21, Jerusalém se alegra com a chegada de Paulo e os demais. E Lucas chega a dizer minuciosamente que Paulo contou detalhe por detalhe daquilo que Cristo Jesus ressuscitado fez por intermédio do ministério de Paulo. Atos 21 diz que a igreja se alegrou ao saber de tudo aquilo que Jesus fizera por meio de Paulo. E a fama que discorria de Paulo era de como Paulo ensinava entre os judeus aos gentios, de como devia se apartar dos ensinamentos de Moisés, apartar da circuncisão, afastar do modo de viver segundo a lei que lhe era proposta. Queridos, isso é muito importante para o crescimento espiritual. Muitas das vezes sou taxado por alguns como chato, como um antiquado, mas eu quero trazer para os irmãos
a seguinte proposta: ao derramar o sangue do Cordeiro de Deus, ao ser introduzido após a sua ressurreição primogênito na terra, ao Cristo Jesus se ascender aos céus e rogar ao Espírito que viesse sobre a sua noiva, para dar início a um novo tempo chamado Igreja do Senhor na terra, é também nos dar o entendimento que comece-se uma nova aliança. E por isso, querido, é que nós martelamos, assim como diz Jeremias, como a pedra, o martelo que vai batendo na pedra até que ela venha se desmiuçar. Também esse é o nosso objetivo, porque somos nós ministros de uma nova aliança, aonde o ensinamento maior, aonde o nosso direcionamento já não é mais guiado por ensinamento de Moisés, pela lei, não mais, porque o véu se rasgou, porque agora somos santuários do Espírito Santo, somos ministros de um novo tempo, aonde já não mais andamos sobre sombras, sobre alegoria, e sim sobre a plenitude. Andamos agora sobre o ensinamento, aonde Cristo Jesus se revelou a toda a humanidade, aonde muitos gostam de dizer que andamos no tempo da graça, ou seja, andamos no tempo da realidade. Eu acho lindo Filipenses capítulo de número 3, porque, como disse na mensagem passada, muitas das vezes, quando um de nós damos testemunho na igreja do Senhor, dizemos que somos ex isso, ex aquilo. Mas Paulo, todavia, diz assim no versículo de número 5, capítulo 4: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo explica no versículo 5, por quê, Paulo? Porque eu sou circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perca por causa de Cristo. Se de veras considero tudo como perca por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Se achar nele, tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É interessante quando Paulo ele narra tudo isso para a igreja de Filipos, querido. É Paulo nos ensinando que para que eu e você venha subir mais um degrau na fé, para que eu e você venha amadurecer espiritualmente, devemos, queridos, deixar muitas coisas para trás. Devemos nos afastar de tudo aquilo que aprisiona a nossa mente, tudo aquilo que outrora teve a sua glória, mas que hoje já não existe mais essa tal glória. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele disse que o ministério cravado com pedras teve sua glória no passado, mas agora nós estamos sob uma excelente glória maior, o ministério do Espírito. É por isso que Paulo, queridos, volta a repetir, um homem que sabemos pela história bíblica, era um homem que foi doutrinado, era um homem que era conservador da lei, era um homem que suava a camisa para cumprir tudo aquilo que era estabelecido, era um homem que tinha conhecimento, era um homem que não abria a boca para falar qualquer coisa, porque ele sabia do que estava falando. Mas agora em Filipenses ele diz assim: tudo aquilo que para mim outrora eu tinha como ganho, eu tinha como toda vez uma pessoa se vangloriava daquilo que aprendeu. Paulo simplesmente fala que quando ele teve um encontro com o Senhor, ele
simplesmente ele colocou todas essas coisas de parte e caminhou para o prêmio da soberana vocação. O que é isso? É Paulo colocar de lado um degrau que outrora ele estava para dar um passo adiante. É Paulo deixar de lado aquilo que ele tinha entendimento por sombra, para agora ele ter um entendimento de uma realidade. Paulo diz: não que eu ainda tenha alcançado, porque eu estou no processo. Mas aquilo que outra hora eu me vangloriava, eu coloquei de parte, queridos. É Paulo dizendo que quando nós temos um encontro real com o Senhor, tudo aquilo que outra hora nos trazia um jugo, tudo aquilo que outra hora nos paralisava, não nos paralisa mais. Porque Paulo entendeu que agora aquele que rege toda a sua história é uma pessoa chamada Jesus. Aleluia. É aquele que morreu e ressuscitou. É aquele que por intermédio do Espírito Santo deu a mim, deu a você, deu a Paulo o direito de fazer o quê? Uma nova aliança com Cristo. E é por isso que Paulo diz assim, queridos: tudo aquilo que eu me vangloriava. Olha só o que Paulo diz: eu era hebreu de hebreus, eu fui circuncidado como Jesus ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo amada de Jacó, Benjamim. Enquanto a lei, eu sou fariseu. O fariseu era pesado, eles cumpriam tudo, queridos. Eles se esforçavam, eles eram chatos. Paulo diz todas essas coisas, mas o que para Paulo era lucro, agora não é mais. O que para Paulo era vantagem, agora não é mais. O que para Paulo ele se vangloriava, agora Paulo não se vangloria mais. Sabe por quê? Porque quando nós conhecemos a Cristo, é gerado em nós uma liberdade do Espírito. Porque quando nós conhecemos a Cristo, nós estamos diante a face daquele que se manifestou. Bem disse João: e a vida se manifestou. Agora nós estamos debaixo de uma aliança que foi manifestada por Deus, queridos. Uma aliança que foi nos ensinada com clareza. Não mais com sombra, não mais com alegoria, mas com clareza. Uma aliança que foi nos liberada através de grande sofrimento e conquistada na cruz do Calvário. Uma aliança que quando Cristo sofria, o autor de Hebreus diz que naquele momento foi nos aberto um caminho. Para quê? Para nos achegar diante ao Senhor diretamente. Cristo abriu uma porta, queridos, uma dimensão, para que hoje eu e você vivêssemos uma realidade em Cristo Jesus. Mas sabe o que acontece? Eu quero aplicar isso para os dias atuais. O problema é que hoje a igreja está confusa, irmão. O problema é que falamos muito de Jesus, mas o nosso viver, o nosso comportamento é como se nós estivéssemos lá no outro tempo, debaixo de um jugo de servidão, debaixo de 600 e tantas ordenanças. Falamos de Jesus, pregamos de Jesus, mas o nosso viver individual, particular ou talvez coletivo, vivemos como se nós estivéssemos sobre a lei de Moisés. E o que Paulo está nos ensinando é o seguinte, versículo de número 12: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmão, com carinho, eu não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está falando, queridos. Que se eu e você não deixar para trás aquilo que nos aprisiona, se eu e você não deixarmos para trás tudo aquilo que outrora nos regia, nos direcionava, Paulo está dizendo que se eu e você não deixar para trás tudo aquilo que nos escravizava, nós não conseguiríamos alcançar o prêmio da soberana vocação. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos
que Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 12, para que os irmãos tenham entendimento daquilo que eu estou ministrando. Paulo diz assim: e tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação daquilo que se acabava. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo o véu foi removido. Mas até hoje, quando é lida a lei de Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converterem ao Senhor, o véu lhe será retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali então há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como um espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Eu acho lindo quando Paulo diz isso, que nós não somos como Moisés, que a nossa glória já não é mais transitória, que nós não estamos debaixo mais de uma lei, que ela foi introduzida, que ela foi adicionada por causa do nosso pecado e transgressão. Não. O que Paulo está falando é que nós agora somos ministros de um novo tempo. É que agora nós servimos ao Senhor, não por meio de regras, por meio de objetos, por meio de coisas. Paulo diz que agora nós servimos o Senhor por intermédio do Espírito. Nós servimos ao Senhor com liberdade. Nós servimos o Senhor com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso entendimento. O que Paulo está nos ensinando é que aonde o Espírito do Senhor se manifesta, queridos, há então a liberdade. O que Paulo está nos ensinando é que se nós não abrir mão de coisas, rituais, cerimônias, festas, calendários, campanhas que anulam o sacrifício vicário de Jesus, jamais andaremos em espírito. Paulo está dizendo, mas até hoje, tanto para Israel, quanto para nós brasileiros, quando nós lemos a lei de Moisés, praticamos a lei de Moisés, é como se nós estivéssemos colocando um véu sobre nossa face, é como se nós estivéssemos com os nossos olhos tampados, é como se nós estivéssemos diante do Senhor, mas não enxergássemos a Ele. Mas Paulo fala que quando Ele se converter, Paulo diz, quando eu e você também nos converter de todas essas coisas, o Senhor, que é Espírito, lhe retirará o véu, então você poderá contemplar a imagem do Senhor na face de Cristo Jesus. Quer conhecer a Deus? Olhe para a pessoa de Cristo, irmãos. Quer conhecer ao Senhor? Olhe para o comportamento de Cristo. Quer crescer ministerialmente falando? Siga o ensinamento de Jesus e dos apóstolos. Por quê? Porque senão você vai estar com a Israel atual, com os olhos tampados, fazendo a leitura de Moisés e não enxergando um passo diante da sua face. Mas Paulo está falando, ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O que Paulo está falando, que por meio de Cristo, por intermédio do
do Espírito Santo, estamos caminhando em um processo de desenvolvimento para sermos aperfeiçoados segundo a imagem de Cristo Jesus. Mas para ser alcançado e aperfeiçoado, Paulo está dando uma dica: temos que abrir mão de Moisés. Olha Paulo dizendo, volto a repetir, versículo 3: e não somos como Moisés. Graças a Deus. Nós não somos como Moisés. Nós estamos debaixo de um ministério que não foi escrito e cravado em tábuas de pedra. Mas nós estamos debaixo de um ministério que é regido pelo Espírito Santo, aonde ele habita em mim, habita em você. Então, nós devemos dar vazão ao que? A liberdade que há em Cristo Jesus. O problema é que muitas das vezes nós estamos voltando para trás. Como Paulo mesmo diz na carta aos Gálatas: se Cristo vos libertou, por que você está voltando de novo para o jugo de servidão? Se Cristo te perdoou, te purificou, te deu uma nova oportunidade, por que muitas das vezes com as nossas próprias pernas procuramos voltar para a escravidão? E é isso que Paulo está falando, que o ministério da nova aliança é um ministério de sobre excelente glória. Eu quero desenvolver essa mensagem e começar a concluir lá na carta aos Hebreus. Lá na carta aos Hebreus, capítulo de número 6, só o versículo de número 1. E se Deus nos dá graça, nos dá a oportunidade, na próxima vez eu concluirei essa mensagem, aonde o autor de Hebreus, ele, assim como nós também, nós vemos muitas das vezes essa dificuldade, vemos muitas das vezes irmãos retrocedendo na fé. E aqui o autor de Hebreus ele vai nos dar uma receita muito importante. Capítulo de número 6, o autor diz assim, irmão: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Quando nós chegamos ao capítulo 6 de Hebreus, o autor aqui ele tem uma preocupação, irmãos, e eu também tenho essa preocupação como ministro. Tudo indica que esse povo, a igreja dos Hebreus, aceitaram a Cristo, aceitaram o batismo, receberam a graça do Espírito Santo, mas em dado momento o que estava acontecendo? Esse mesmo povo, aos poucos, queridos, estavam retrocedendo na fé. Por quê, Cristiano? Porque eles estavam voltando para os templos, fazendo muitas abluções, talvez sacrificando pelo pecado, talvez consultando o sacerdote por meio da lei. E aí o autor de Hebreus está dizendo o seguinte, que uma vez nós, já recebido a Cristo Jesus, nós devemos colocar de parte, queridos, todo o ensinamento que Moisés, o profeta, daquele povo daquele tempo, eles trouxeram para aquele povo. Por quê? Porque aquele tempo se fechou. Cristo abriu um novo caminho. Nós estamos debaixo de uma nova aliança. E uma vez Cristo na cruz do Calvário manifestado, Ele fez a expiação universal na humanidade. Já não há mais necessidade de que nós voltemos para o templo, sacrificar animais e todos aqueles rituais que outrora era praticado. O que o autor de Hebreus está dizendo é que vamos atualizar essa mensagem toda vez, querido, que eu e você talvez participamos de alguma campanha. Vamos falar abertamente que estamos no século 21, não precisamos ficar dando rodeio. Toda vez que eu e você participamos de uma campanha,
aonde os princípios de Cristo Jesus, ele é anulado, você está dando um passo para trás. Toda vez que eu e você, de vez de colocar de parte aquilo que era rudimento, aquilo que era sombra, estamos colocando de parte o mover do Espírito Santo, você está um passo, queridos, a entrar em um declínio espiritual, aonde depois eu vou desenvolver essa outra parte, aonde você corre um sério risco, de assim como em Lucas diz no seu evangelho que o povo gritava, crucifiquem a Jesus, com a sua atitude, com a sua fé ignorante, por não dar liberdade para o Espírito trabalhar em você, você está novamente crucificando a Cristo Jesus na cruz. Muitos lugares ainda até hoje, queridos. Eu vi um tempo atrás na internet e eu achei uma coisa que não tem explicação, aonde um ministério tal estava imolando o cordeiro e ungindo as pessoas com sangue de animal. Isso é de uma blasfêmia, queridos, de tamanha, não tem base uma coisa dessa. Eu já vi em alguns lugares também pessoas fazendo ato profético, colocando um cordeiro no altar. E aí, queridos, o que mais dói o coração daquele que persevera em ensinar a doutrina da nova aliança é que essas pessoas estão a um passo de blasfemar contra o Espírito Santo. Isso é sério, isso é grave. Porque Jesus disse no Evangelho de Mateus e nos outros, toda blasfêmia contra o Pai, contra o Filho vos será perdoada, mas contra o Espírito Santo não, nem aqui e nem na vida que está por vir. Então o que é que o autor de Hebreus está falando? De pano de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, olha só, deixando-nos levar para aquilo que é perfeito. Olha o testemunho de Paulo, deixando para trás as coisas que ficam, eu sigo para o alvo. Sigo para Cristo Jesus. Então, queridos, o que eu bato o martelo, eu insisto é que devemos dar maior ouvido para aquilo que Cristo nos ensina. Devemos dar maior ouvido para que os apóstolos do Senhor nos ensinam. E parece que hoje está tudo ao contrário. Você ministra sobre a nova aliança, a igreja não dá credibilidade. Você volta para a lei de Moisés, a igreja se alegra. Não sabendo nós que, uma vez voltando, como diz Paulo na carta aos Coríntios, a fazer a leitura de Moisés, é nos tirar do quê? A graça. É nos tirar da realidade. É colocar em nós uma venda em nossos olhos. Mas olha o que o autor está dizendo. Deixamos-nos levar para aquilo que é perfeito e não lançamos de novo. Aí ele começa a dizer, a base do arrependimento de almas mortas, de fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mão, da ressurreição de mortos. Ele diz, isso faremos se Deus permitir. Então o que o autor está falando? Que tudo isso você deve colocar de parte, como um fundamento que houve outrora, como um testemunho, como um norte, mas que hoje nós estamos sendo guiados de uma outra forma. Hoje nós estamos debaixo de uma nova aliança. Então, se nós não atentar para essas coisas, vamos ir para a igreja de segunda a segunda, não vamos crescer espiritualmente falando. Vamos fazer campanha em cima de campanha, vamos ficar do mesmo jeito. Porque se nós não olharmos para Cristo Jesus, se nós não olharmos para a pessoa de Jesus, a gente não vai conseguir jamais entender ao Deus que nós servimos. Bem disse João, que conclui a mensagem, João bem velhinho, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, quando João diz assim, vou concluir a outra mensagem, mas eu quero concluir do mesmo modo. Quando João disse, sabemos que o Filho de Deus é vindo e tem nos dado entendimento. Para quê, João? Para conhecermos o verdadeiro Deus, a verdadeira salvação, a verdadeira vida eterna. E João diz, e nós estamos nele, no verdadeiro. Aí João fala, para concluir, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? João
aqui está maduro. João aqui caminhou muitas coisas, viu muitas coisas, passou por muitas coisas. João é aquele que foi com o Senhor até o final, até da cruz. João é aquele que deitava, passou o seu rosto sobre o peito de Jesus. João era amigo íntimo de Jesus. João viveu coisas inefáveis na presença do Senhor. João, apóstolo escolhido de Cristo, está dizendo: o Filho de Deus veio, nos deu entendimento, revelou a nós quem é o Pai. Nós apalpamos o verbo da vida. Nós, apóstolos, damos testemunho dele. João está falando que conhecer a Deus é olhar para a face de Jesus, porque estando em Jesus, seguindo a Jesus, andando com Jesus, aprendendo com os ensinamentos de Jesus, você permanece em Cristo. Você permanece na verdadeira salvação. Você tem um selo que é o Espírito Santo. E você está o quê? Caminhando, sendo aperfeiçoado para ser conformado à imagem de Cristo Jesus. Ah, Cristiano, então, toda pregação que Cristo não for o centro, ídolo. Toda pregação que o ensinamento não for cristocêntrico ou apostólico, ídolo. Por quê? Porque João é apóstolo de Cristo. João teve a iluminação do Espírito Santo para nos revelar, para nos ensinar. E nós estamos debaixo do ensinamento de Cristo e de seus apóstolos. O que não se conformar a isso não é doutrina de Deus, não é ensinamento de Deus, não gera salvação, não gera arrependimento, e você jamais conhecerá ao Deus que você serve. Amém? Coloque-se de pé no nome de Cristo. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Já passarei a palavra para o pastor Leonardo, em nome de Cristo. Pai, eu agradeço ao Senhor por esse privilégio. Pelo privilégio, Senhor, de poder compartilhar aquilo que arde no meu coração. Assim como Paulo deu testemunho, Pai, que em nome de Cristo, que o Seu Espírito Santo, Pai, gera em nós, a esquecer tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos para, e que o Teu Espírito Santo nos impulsione, Pai, a olhar para frente, a caminhar para frente, porque aquele que foi chamado, Pai, ele não é digno de voltar para trás, ele tem que caminhar. Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor revelou no Evangelho, capítulo 14, do livro de João, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, Pai, nessa fé que nós estamos, ó Pai, caminhando, ó Pai, como o autor de Hebreus diz, correndo, porém, com paciência, aprendendo com o Senhor a cada dia. Pai, que em nome de Jesus nós venhamos ser aperfeiçoados pelo poder do Espírito Santo, para que nós venhamos, ó Pai, a alcançar o prêmio da soberana vocação que está em Deus, em Cristo Jesus. Pai, que o sangue do Cordeiro de Deus blinde, Senhor, a nossa mente, e que nós venhamos, ó Pai, viver na liberdade do Teu Espírito Santo. Pai, assim nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém?